Oi, pessoal. Vamos complementar a parte de metrologia e vamos falar de mais um assunto aqui dessa primeira semana, que é a parte da polegada fracionária. Como que a gente vê a polegada fracionária? A polegada fracionária é essa escala aqui do meio. Então, nessa escala aqui do meio, eu tenho de 0 a 1 polegada. Então, vamos observar essa do meio, polegada fracionária. Ela é subdividida, como assim? A polegada fracionária, ela divide, como o próprio nome já diz, ó, a polegada fracionária, ela divide a polegada, nesse caso aqui, em várias divisões. Como são elas? Primeiro, se eu pegar uma polegada inteira, dividir no meio, dá 1/2, meia polegada. Se eu divido meia polegada por 2 de novo, eu vou ter 1/4 de polegada. Então, 1/2 dividido por 2, 1/4. 1/4 dividido por 2, eu vou ter o tamanho de 1/8 de polegada. 1/8 de polegada dividido por 2, eu tenho 1/16. Seguindo adiante, se eu dividisse 1/16, eu teria 1/32, 1/64, até a menor divisão, que seria 1/128 de polegada, menor divisão da polegada fracionária. Então, como que a gente faz aqui? Seguindo essas subdivisões, a gente vai saber que o quê? Quando você realizar uma medição, você tem que observar qual a menor divisão da polegada fracionária. Nesse caso aqui, com os números em cima, a gente já tem até 1/16. A maioria das trenas menores vem com menor divisão de 1/16 de polegada. Trenas maiores, você tem uma primeira parte, geralmente até 12 polegadas, que ela tem mais uma subdivisão, que 1/16 dividido por 2, ela iria até 1/32 aqui onde eu estou mostrando. Eu tenho que a polegada fracionária, muito comumente a gente vai encontrar 1/16 até no máximo 1/32. Como que eu vou identificar isso? Agora eu tenho aqui dentro da polegada fracionária, eu tenho um exemplo aqui de uma régua. Nessa régua aqui, nós temos o seguinte, que a menor divisão dela, se a gente observar, que é o normal, ó, 1 polegada inteira de 0 a 1. Eu tenho metade, meia, metade da metade, 1/4, metade de 1/4, 1/8, metade de 1/8, 1/16, que inclusive mostra aqui embaixo nessa régua. 16 partes que estão divididas cada polegada. Então, 16 partes, eu tenho 1/16 o valor da menor divisão da polegada fracionária. Nesse exemplo aqui, a gente tem como que a gente vai contar? Eu vou pegar o valor da menor divisão, 1/16, e vou contar. 1/16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha, a marcação não chegou no 11, então a gente continua contando 10/16 de polegada. Opa, 10/16, o numerador não pode ser, o número de cima da fração não pode ser par. Então, se deu 10/16, você tem que dividir em cima e embaixo por 2, no intuito de que seja simplificada a fração. Então, 10/16, se eu pego em cima, deu 10, é par, divido por 2, 5. Embaixo, 16 dividido por 2, 8. Então, 5/8 de polegada. Então, a partir do zero até esse traço que não chegou no 11, então eu conto 10/16, que na verdade a resposta correta é 5/8 de polegada. Observando o quê? Observando que quando a gente olha no anterior, eu tinha os números, que era o quê? 1/16, 2/16. 2/16, você vai observar, representa o quê? Simplificando, 1/8. 3/16. 4/16, simplificando, eu tenho 1/4. Por quê? 4 por 2 dá 2.
2 dividido por 2 de novo dá 1. Então, 4 eu posso simplificar direto por 4. O 16 de baixo, eu simplificando por 4 também, porque o que eu simplificar em cima, eu tenho que simplificar embaixo. Dividiu por 2 em cima, divide por 2 embaixo. Não, ainda deu par? Continua dividindo por 2 em cima e embaixo para poder simplificar a fração. Então, nesse caso, eu tenho 5/8, que é essa medição do início. Depois, eu vou ter aqui outra medida, então eu estou medindo essa parte desse círculo, essa seção, que eu contando eu vou ter, vamos contar as divisões dessa parte. O primeiro não conta aqui, o zero, onde começa, conta o primeiro. Primeira divisão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, como eu sei que cada divisão é 16, então, quer dizer, cada polegada tem 16 divisões, quando dá 16, é uma polegada inteira. Então, aí conta aqui, uma polegada. Aí começa de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, eu tenho 14 divisões depois de uma polegada. Então, tem 16 e 14. Então, deu 16 divisões, uma polegada, mais 14 divisões. As primeiras 16 divisões está representada aqui, ó, número inteiro, uma polegada. As 14 divisões representaria 14 16avos de polegada. Porém, simplificando, 14 dividido por 2, 7. Deu número ímpar, ok. Então, eu divido por 2 embaixo também. 16 dividido por 2, 8. Então, eu tenho uma polegada inteira e 7/8 de polegada. Correto? Então, eu tenho a polegada inteira. Representando, nesse caso, a leitura da medida no meio da régua. Então, a gente começa a medir a partir do início. Conta como se fosse o zero, a marcação inicial, e depois conta 1, vai até dar 16 divisões e depois mais 14. Então, nesse caso, 1 7/8 de polegada. E na primeira parte que a gente mediu a partir do zero, 5/8 de polegada. Então, essa é a leitura da polegada fracionária. Não deixem de procurar informações, tirar dúvidas e vamos combinando aí. Então, essa é mais uma dica da polegada fracionária. Espero que ajude vocês no estudo e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado!